Classe parasitária. Ele é uma parasita que depende do substantivo para existir. Sem o substantivo, o adjetivo morre. Ele se transforma em um próprio substantivo. Lembre bem, adjetivo precisa de um substantivo, na maioria das vezes. Ele pode se referir a um pronome, ele pode se referir a um numeral, pode se referir a uma oração, mas a sua principal fonte de existência é um substantivo. Conseguiu entender isso aqui? O próximo passo é entender a semântica que o adjetivo transmite. O adjetivo pode transmitir sentido de estado, pode acompanhar no material de vocês, qualidade ou característica. Estado, qualidade ou característica. Vamos classificar essas frases aqui, note. O palhaço alegre animava o público. Palhaço é o meu substantivo, tá? Eu não deveria ter grifado não, mas vamos lá. É o meu substantivo, de onde alegre classifica o seu referente. Alegre mostra uma qualidade ou uma característica do substantivo. Então, eu vou colocar aqui, adjetivo. Ele está se referindo ao substantivo palhaço, dando a característica de alegre. Você pode considerar isso aqui qualidade ou... Não, estado não. Pode ser uma qualidade, eu classifico mais como característica. Lembre bem, esse adjetivo só existe por conta do seu substantivo. É importante que você perceba isso, tá? Ele se refere obrigatoriamente a algum termo, que geralmente é o substantivo. O excelente professor trabalhou aqui. Eu tenho a palavra excelente qualificando o meu substantivo, que é quem, gente, aqui? Excelente qualifica o substantivo professor. Não é verdade? Excelente qualificando o professor, dando ideia de quê? De qualidade. Os altos índices econômicos, altos, qualifica, aliás, mostra o estado dele, que é alto, baixo, de índices, e econômico é um adjetivo de caracterização, caracteriza o índice, não é o índice de mortalidade, de mortandade, é o índice o quê? Econômico, tá bom? Podia ser o índice da educação, o índice da cultura, mas é o índice de quê? Econômico, da economia. Então lembra bem, o adjetivo se refere a um substantivo mostrando estado, qualidade ou característica. Vitor, ele só se refere a substantivo? Não. Ele pode se referir também a pronomes. Veja na apostila de vocês aí, ó. Pode se referir a pronomes. Por exemplo, nós somos capacitados. Quando diz nós somos capacitados, o adjetivo capacitados se refere ao pronome nós. Só que nós aqui é um pronome substantivo, mas é pronome. E eu tenho aqui também um adjetivo se referindo a pronome. Pode ser um pronome, pode ser também um numeral, tipo o 13 dar azar. Você tem o adjetivo azar se referindo a um numeral 13 e, bem mais importante, eu posso ter também um adjetivo se referindo a uma oração. Veja aí, gente, ó. Eu julguei errado querer salvar os corruptos. Eu julguei, eu, sujeito simples, julguei, verbo transitivo direto. Cadê? Querer salvar os corruptos é o meu objeto direto, só que ele está em forma de oração. Isso aqui você vai aprender lá em sintaxe. A palavra errado, que é um adjetivo, se refere a toda a oração que tem aí. Querer salvar corrupto. Então, um adjetivo também pode se referir a toda uma oração. O que é que eu preciso que você entenda agora? Que adjetivo se refere a um substantivo, tá bom? Essa é na maioria dos casos. Dificilmente a um numeral, a um pronome e muito raramente a uma oração. Mas isso pode acontecer. Mostrei a principal função de um adjetivo, você marcou aí, estado, qualidade
ou característica, tá bom? Um problema que muita gente tem me relatado é na diferença entre adjetivo ou substantivo. A gente aprende que o adjetivo é uma palavra que marca estado, qualidade ou característica, mas muitas vezes eu não sei se aquilo é um adjetivo ou é um substantivo. Ou muitas vezes o que acontece mesmo é você chamar um adjetivo geralmente abstrato de um substantivo, geralmente um substantivo abstrato, de adjetivo. Quer ver? Note. Felicidade. Eu estou com dúvida. Felicidade é um adjetivo ou é um substantivo? Tristeza é um substantivo ou é um adjetivo? Alegria é um substantivo ou é um adjetivo? Geralmente, por ser sentimentos, nós costumamos chamar felicidade, tristeza e alegria de adjetivos, porque transmitem uma ideia, né? Verdade, aqui uma característica, felicidade, tristeza e alegria. E o aluno vai ficar com dúvida e com certeza vai errar. As bancas sabem dessa deficiência. Para que você resolva esse problema de vez, eu criei um truquezinho para que você não erre mais esses assuntos. Por exemplo, o truque é da palavra criança. Tá na apostila de vocês, viu? Mas vocês podem rabiscar no caderno de vocês. Criança. Para eu saber se é um adjetivo ou é um substantivo, pega a palavra criança, que é um paradigma, para que você desvende esse problema. Coloca a palavra que você está com dúvida na frente. Veja, criança, felicidade. Quando você pronuncia a palavra criança, felicidade, você note que não casa perfeito. Criança, felicidade não tem uma sonoridade boa. Portanto, felicidade, quando não soar bem, soar estranho, esse nome estranho será um substantivo. Por quê, Vitor? Porque geralmente eu não tenho dois substantivos um ao lado do outro. Geralmente eu não tenho isso. Agora, o adjetivo casa perfeito com um substantivo. Ó, felicidade tem um adjetivo comum que é o quê? Feliz. Veja a diferença. Criança feliz casou perfeito. Portanto, eu vou colocar assim, ó, perfeito. Casou perfeito. Quando dá certo a sonoridade, quando não soar estranho, eu tenho um adjetivo. Tudo bem? Na dúvida, pega a palavra criança e bota essa palavra que você está com dúvida na frente dela. Se der certo, eu tenho um adjetivo. Se não der certo, ele vai ser um substantivo, tá bom? Vê lá com tristeza. Faz comigo. Criança, tristeza. Criança triste. Alegria. Criança, alegria. Pode ouvir, gente, ó. Criança, alegria. Não dá certo. Daria certo se fosse criança o quê? Alegre. E com isso você desvenda esse mistério, se é substantivo ou se é adjetivo. Pode ver no material de vocês, no item 2, eu explico tudo isso. Há também a substantivação de um adjetivo. Eu já falei sobre isso aqui. Quando nós mudamos de classe gramatical, mais uma vez um processo de quê? De derivação imprópria. Veja aí no material de vocês, ó. O professor Vitor sorteou apostilas. Professor é um adjetivo que está qualificando o Vitor, nesse caso. E tirando o Vitor, ele perde a capacidade de qualificar um ser. Aí ele mesmo se torna um ser. Costuma também causar dúvida entre adjetivo e advérbio. Se você prestar atenção, os advérbios pertencem à classe dos invariáveis. O advérbio não faz plural. Enquanto que o adjetivo faz parte das variáveis, ou seja, consegue fazer plural. Acontece que os advérbios de modo se parecem muito com os advérbios que expressam estado. Por exemplo, se eu dissesse o seguinte, ó, eu estou doente. A palavra doente expressa estado. Pergunto a vocês, essa palavra doente é um advérbio de modo ou ele é um adjetivo que expressa modo? Você consegue perceber que há um problema na identificação. É só passar esses itens para o plural.
Se o elemento sofrer variação, eu tenho um adjetivo, porque ele pertence à classe dos variáveis. Se não sofrer variação, ele pertence à classe dos invariáveis, sendo um advérbio de modo. É só passar para o plural. Veja, eu estou preocupado. A palavra preocupado aqui é um adjetivo ou um advérbio? Eu sei que ambos expressam modo. É o estado como eu estou preocupado. Consegue compreender isso aqui? Sim. Agora vamos passar para o plural? Ficaria como? Nós estamos o quê? Preocupados. Você viu que o termo preocupado sofreu plural e quando sofre plural, nós temos o quê? Um adjetivo, tá? É um adjetivo expressando estado. Uma coisa também que você pode observar é que preocupado não se refere ao verbo, se refere ao pronome. Advérbios, que a gente ainda vai estudar, só podem se referir a verbo, advérbio ou um adjetivo. Enquanto que os adjetivos se referem somente a pronomes, numerais e propriamente um substantivo, tá? Eu estou bem. Bem expressa um estado. É o estado como eu estou agora. Eu estou bem. Tá bom? E aí, esse bem vai expressar o que, gente? Ele é um adjetivo ou um advérbio? Vamos lá? Nós estamos bem. Eu não posso dizer nós estamos bens. Você sabe que não fica dessa forma. Bens, no plural, é um substantivo que expressa poder aquisitivo, né? Então, bem vai ser um advérbio, porque ele não sofreu variação. Advérbio, enquanto que aqui eu tenho um adjetivo. A comida rápida me fez mal. Rápida. Vamos passar para o plural? As comidas rápidas. Note que rápida sofreu variação. Eu tenho um adjetivo. Rápido é um estado dele. Devagar, rápido, não é verdade? Note que tem a palavra mal aqui também. Mal é um estado. E aí, gente? A comida me fizeram males. Não. Me fizeram males, não. Portanto, mal é um advérbio. Não está grifado no material de vocês, mas aproveita aí para fazer, tá? E aqui eu tenho um adjetivo. São muitas as questões que pedem para que você grife a marca alternativa onde há um advérbio de modo, ou então a única que tem um adjetivo. Muito cuidado com isso, tá? No nosso tópico 3, nós vamos falar sobre os adjetivos oracionais. Como assim? Adjetivo oracional. Oração é que contém verbo. Enquanto você está vendo um simples adjetivo aqui, representado por uma só palavra, dentro de um adjetivo, que são uma reunião de termos, dentro desse adjetivo eu posso ter um verbo. É por isso que eu chamo de adjetivo oracional. Quando a gente estiver estudando os tempos compostos, você vai ver as orações adjetivas. Orações adjetivas nada mais é do que um adjetivo, porque tem valor de adjetivo, e eu vou chamar de adjetivo oracional. Muitas bancas trabalham nesse contexto. Deixa eu explicar melhor aqui, tá? Olha no material de vocês que eu tenho uma tabelinha dos pronomes relativos. Quais são os pronomes relativos aí, gente? Ó, o qual, cujo, os quais, os cujos, a qual, quanta, quem, onde. Sempre que você vir esses pronomes relativos, você tem que estar ligado. Pronome relativo dá início a uma oração adjetiva, ou seja, a um só adjetivo oracional, tá bom? O que é um pronome, aliás, é uma palavra que pode ser várias coisas. No final do nosso curso a gente vai ver os tipos de que. Pode ser pronome, conjunção, preposição e muitas outras coisas. São 13 tipos. Nesses 13 tipos, um deles é um pronome. Para você identificá-lo como pronome, troca por um pronome relativo correspondente. No caso, o qual. Troca pela palavra o qual e perceba. Veja, o trabalho que eu fiz, vamos trocar por o qual esse que, gente? O trabalho o qual eu fiz, deu certo trocar por o qual, portanto o que é um pronome relativo.
Se ele é um pronome relativo, ele vai iniciar uma oração adjetiva. O trabalho o qual eu fiz. Se tem pronome relativo, eu tenho uma oração adjetiva. Vitor, o que isso quer dizer? Que toda oração adjetiva corresponde a um só adjetivo, que eu vou chamar de adjetivo o quê, gente? Oracional. Oracional porque tem um verbo dentro. Vitor, eu não entendi muito bem. Você vai entender melhor isso aqui lá em período composto. Eu tenho que apresentar isso aqui porque eu estou falando de adjetivo. Sempre que eu tiver um pronome relativo, eu vou ter um adjetivo oracional. A cantora a qual, não é verdade? Não dá para trocar por a qual, ó. A cantora a qual acabou de se apresentar é péssima. Tudo isso aqui corresponde a um só adjetivo. Agora me diga, a banca, quem faz muito isso é a OCP e a UPNET de Pernambuco. Ela pergunta o seguinte: qual das alternativas nós temos um adjetivo? Só que a banca cretina grifa tudo isso, que acabou de se apresentar. O menino, quando bate os olhos, vai dizer: não, bicho, isso aqui não é um adjetivo. Péssima é um adjetivo, mas tudo isso aqui não é um adjetivo e é um adjetivo. Toda oração adjetiva tem valor de um só adjetivo. De boa. É oracional. Olha a locução verbal. Acabou de se apresentar. Tudo bem? Vitor, não entendi muito bem. Deixa quieto. Mais à frente você vai entender. Pode ter certeza. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, né? Vamos falar agora sobre o tópico 4, que vai falar sobre a posição dos adjetivos. Aqui no Brasil, o adjetivo assume a posição frontal, na frente. O adjetivo vem à frente do adjetivo. A menina bonita, o garoto mau. Lá no inglês, eles invertem isso, né? The pretty woman, a linda menina. The pretty, the bad boy, ou mau garoto. Aqui no Brasil, não. A correspondência certa do adjetivo, não é certa, é comum aqui no Brasil, é do adjetivo depois. Tudo bem, Vitor, entendi. Veja os casos aqui, ó. Casa bonita, cidade maravilhosa, mulher charmosa. A posição natural do adjetivo é depois do substantivo. Tudo bem? Depois. Estou fazendo a seta, você pode fazer a setinha aí. Como ele está depois, ele transmite o sentido de qualidade, de qualidade, de qualidade, tá bom? Acontece que eu posso, é lícito, é totalmente legal dentro da gramática, antecipar um termo, colocar para antes do adjetivo. Acontece que quando eu antecipo esse adjetivo para uma posição anterior, eu tenho uma intenção quando eu faço isso. A intenção pode ser ênfase, eu posso querer dar ênfase, como eu disse, bonita casa. Quando se antecipou o adjetivo, eu quis dar ênfase que a casa era realmente bonita, é enfático, não mudou o sentido, só deu uma importância. Maravilhosa cidade é enfático, charmosa mulher é enfático. Você note que tanto faz dizer casa bonita, bonita casa. Em questão de sentido, eu não tenho alteração. Eu só dou uma importância a mais. A CESP considera isso mudança de sentido. Outras bancas não. Portanto, fique ligado a isso. Outros adjetivos em outros substantivos pode ocorrer alteração de sentido. Isso é aleatório. Por isso que você tem que consultar a semântica. Amigo velho está depois, oficial alto está depois, mulher pobre está depois. Amigo velho é que ele já é idoso, né? Ele já passa dos 70 anos. Oficial alto tem a ver com a estatura, né? Ele é um oficial alto, enorme. Mulher pobre economicamente, né? Ela é desprovida de recursos. Se eu antecipar,
como nesse caso aqui, de amigo velho de idade passa a dizer velho amigo, ou seja, eu conheço há muito tempo. Não quer dizer necessariamente que ele seja o quê? Velho de idade. Por exemplo, uma criança de 10 anos pode ter um velho amigo. 10 anos, velho amigo. Ou seja, a criança que ele conheceu lá com uns 5 anos é um amigo de tempos, não quer dizer de idade. Oficial alto, trocou por alto oficial, aqui não tem nada a ver com a estatura, tem a ver com a patente dele é alta. E pobre mulher aqui é uma questão sentimental, estou com pena, ela pode ser riquíssima, só que ela perdeu os filhos em um acidente, coitada dessa mulher, tá bom? Então a posição do adjetivo pode mudar o sentido, vai depender de cada caso e você precisa analisar. Quinto tópico, a gente vai falar sobre a formação do adjetivo. O adjetivo ele pode ser simples quando tiver somente um radical. Maçã vermelha é somente um termo, menino bonito, tá? Mãe zangada. Todos esses adjetivos são chamados de simples porque só tem um radical. Já o composto possui dois, ó. Vestido verde escuro, verde mais escuro. Franco brasileiro, 2 radicais. Menino mal educado, 2 radicais. Isso aqui é básico demais, você não erra. Primitivo e derivado, primitivo quando não deriva de nenhum outro e derivado quando deriva. Bom é primitivo, bondoso já é derivado, tá? Forte é primitivo, não deriva de nenhum outro. Amado vem de amor, por isso que ele é um adjetivo derivado. Feliz é adjetivo, primitivo, ele não deriva de nenhum outro. Já carnavalesco vem de carnaval, ele é derivado. Nenhum problema até aqui, tá? Ninguém tem problema, muito menos com também os pátrios, os adjetivos pátrios ou gentílicos, que denotam a origem da pessoa, tá? Juazeirense, é bom que você preste atenção, que a maioria dos adjetivos pátrios terminam em ense, cratense, juazeirense, barbalhense, fortalezense, e por aí vai, né? Fluminense, todos eles terminam em S. Nada de pensar aqui com 2 S's, porque depois de N não, né? Nenhum C aí, pelo amor de Deus. Juazeirense, americano, afegão, mineiro, cratense, todos eles denotam origem, de onde a pessoa vem. Portanto, aqui eu tenho o adjetivo pátrio ou gentílico. Básico demais, tá? O detalhe aqui dessa parte quinta fica para os adjetivos de relação ou os adjetivos relativos. O que é um adjetivo de relação? Isso cai demais na banca FGV. São aqueles adjetivos que passam uma ideia objetiva, sem conceitos subjetivos. Por exemplo, Vitor é lindo. Lindo não é de relação porque ele transmite um poder subjetivo, né? É uma característica que eu acho poucas pessoas podem discordar dele. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, Vitor, lindo. Lindo é uma característica subjetiva, portanto, não posso considerá-lo de relação. Outra coisa, depois, os adjetivos de relação, depois, permitem apenas a colocação a sua posição é só posterior. Vitor lindo, eu poderia trazer para antes. Lindo Vitor. Posso trazer para antes. Os de relação não admitem essa antecipação. Não, geralmente não permitem. Outra característica de um adjetivo de relação, além do poder subjetivo, é não variar, isso aqui é a principal, viu? Em grau. Ele não possui variação de grau. Olhe como a palavra lindo pode ficar lindíssimo. Lindíssimo, superlativo, né? Então aqui eu tenho um adjetivo comum, normal. Ele admite uma variação de grau. Então, no material de vocês eu montei essa tabelinha, tem aí, ó, característica objetiva impessoal, vem depois o substantivo e outra, a característica, uma das mais importantes.
deriva de um substantivo, tá? Os adjetivos de relação derivam de um substantivo. Então, quais são as características mais importantes de um adjetivo de relação? A primeira é não variar em grau. Essa é a principal característica. Lindíssimo, paupérrimo, boníssimo, todos esses adjetivos, como sofreram variação de grau, não são de relação. Lindíssimo não é de relação. Não relação. Vou colocar aqui para talvez você confunda. Não relação. Tá bom? A segunda mais importante é derivar de um substantivo, tá? Essas duas aqui são inegociáveis. Essas outras são negociáveis. São características não tão importantes, mas essas são as principais. Vamos aos exemplos. Aluno cearense. Cearense é um adjetivo pátrio. Ótimo. Só que ele é um adjetivo de relação por quê? Primeiro, não varia em grau. Consegue perceber isso aqui? Cearencíssimo. Não permite, cara. Outra característica, gente, aqui, ele vem de um substantivo, Ceará. Não é verdade? É claro que isso aqui é um adjetivo de relação, tá bom? Olha, ele é subjetivo, ele não é subjetivo. Gente, eu coloquei aqui que ele é subjetivo. Ele não é subjetivo, tá? Não subjetivo. Ele é objetivo, tá? Desculpa aqui, ele é não subjetivo, mas está na apostila de vocês aí. Característica objetiva e impessoal, tá? Estou só retificando aqui. Ótimo. Água gaseificada. Gaseificadíssima. Não pode variar em grau. Gaseificada vem de gás, derivada de um substantivo. Até aí já matei a questão. Quando eu digo que a água gaseificada, eu não tenho impressão pessoal, não. É um fato próprio da água, que é o quê? Com gás. Não é opinião, não é subjetivo, é objetivo. Tumor cancerígeno, cancerigeníssimo, não admite grau. Cancerígeno vem de câncer, que é um substantivo. É um adjetivo de relação. Note que quando eu digo tumor cancerígeno, cancerígeno também é uma questão objetiva. Eu não tenho uma opinião pessoal aí. É um adjetivo de relação. Crime citadino. Citadino vem de cidade, derivada de um substantivo. Não varia em grau, citadidíssimo. Não consegue fazer isso aqui. É uma característica objetiva. Né? Citadino da cidade não tem como se discutir, não é pessoal. Encontro regional, que vai acontecer na região. Regionalíssimo, não admite grau não, tá? É uma característica objetiva. Outra coisa, vem de um substantivo, região. Então, essas são as características básicas de um adjetivo de relação. Entendeu aí, gente? Então, toca para fazer questões sobre adjetivo de relação. No nosso material, no finalzinho, tem aula falando sobre isso. Tópico 6, locução adjetiva. A locução adjetiva corresponde a um adjetivo comum, só que ele está sob forma de locução. O que é uma locução, cara? A locução é a junção de uma preposição, estou falando da locução adjetiva, de uma preposição mais um substantivo, tá? Veja no material de vocês aí. Locução adjetiva é formada por preposição mais substantivo e eu quero que você grife isso que está na apostila de vocês. Se liga a um substantivo numeral, mais raramente a um numeral ou um pronome. Grife bem isso. Principalmente referência a um substantivo. Vou te explicar porque lá na frente vai te dar um trabalho para você diferenciar de uma locução adjetiva e de um complemento nominal. Locução adjetiva vai ser diferenciado para uma locução adverbial ou de um complemento nominal. Se você aprende agora aqui o que é uma locução adjetiva, já me livra de muita coisa lá em sintaxe. Não foge disso. Então, locução adjetiva é a junção de quê? De preposição mais substantivo, os dois vão ter valor de um só
adjetivo. Vamos aqui ao exemplo. Professor de português. De português, preposição mais substantivo, se refere à palavra professor. Professor é um substantivo, tá bom? De português, locução que se refere a um substantivo. Cara, se referir a um substantivo é uma locução adjetiva. Anote, entenda isso, que eu vou precisar dessa informação. A quem esse elemento preposicionado completa o sentido, tá bom? Apostila de português. De português está completando o sentido de apostila, que é um outro substantivo, tá bom? De português completa a apostila, que é um outro substantivo. Máquina de lavar completa a palavra o que, gente? Máquina, que é um outro substantivo. Podia ser um pronome, né? Os dois de azul, tipo, os dois alunos de azul. De azul completando dois. Se completar um numeral também é uma locução adjetiva. Posso pensar o seguinte, a maioria dos meninos, a maioria é um numeral também, né? Dos meninos, completando também maioria. Se completar um numeral ou um pronome, mas assim, eu quero que você pense mais na questão do substantivo, que é o que mais tem. Se completar um substantivo, meu filho, aí vai ser uma locução adjetiva. Pensa comigo em um outro caso. Se eu dissesse o seguinte, ó, o rapaz do Ceará. A expressão do Ceará está completando a palavra rapaz, que é um substantivo, tá bom? Como a expressão do Ceará denota lugar, o candidato quer chamar isso aqui de locução adverbial. E não é sem razão, não. As pessoas querem chamar isso aqui de advérbio porque realmente transmite ideia de lugar. Só que para você fazer essa diferença, cara, você tem que saber a quem ele completa, a quem ele está se dirigindo. Se completa rapaz, que é um substantivo, isso aqui é uma locução adjetiva, não tem para onde correr. Se completasse um verbo, aí, bicho, seria locução adverbial. Se fosse assim, ó, o rapaz do Ceará saiu do Ceará. Nesse caso, do Ceará estaria completando o verbo sair. Como completa verbo, isso aqui vai ser uma locução que? Adverbial. Se você souber a quem ele completa, resolve todo o caso, tá bom? Vitor, e o complemento nominal? Bicho, eu não vou falar sobre isso, tá? Decora. Locução adjetiva completa substantivos. Veja outros. Copo de plástico, completando copo, que é um substantivo. De sábado, completando casamento. À toa. Você sabe que o sinal grave em cima do A indica o que? Que tem uma preposição aqui, né? À toa, completando o substantivo briga. A manivela, completando o substantivo carro. A lenha, completando o substantivo pizza, tá bom? Todos esses elementos preposicionados se completam substantivo, mais uma vez, dando ênfase a isso, locução adjetiva. Decora isso para mim, tá? Nem sempre as locuções adjetivas podem se fazer em um adjetivo simples. Rapaz do Ceará pode ter um correspondente, cearense. Eu posso desfazer essa locução adjetiva. Nem toda locução adjetiva consegue fazer isso, ó. Professor de português, professor português. Se eu botar professor português, vai pensar que ele é lá de Portugal. Então não admite essa troca. Nem toda locução adjetiva admite essa troca. Compreende isso aqui, candidato? Sim? Ótimo. Algumas pessoas me perguntam em relação ao plural dessa locução adjetiva, ou seja, do núcleo que é o substantivo. Como a palavra cesta aqui indica coletividade, cesta geralmente é mais de um item lá dentro, eu pluralizo o item interno da locução. Cesta de bananas, porque cesta indica pluralidade, tem um sentido coletivo aqui. Caixa também tem um sentido coletivo.
Caixa de fósforos. Aí eu posso fazer o plural aqui, porque esse substantivo permite a pluralização. Talão de cheques. Talão tem mais de um cheque, por isso que eu pluralizei o núcleo dessa locução. Tudo bem? Agora, se o primeiro tiver no plural, não tem para que eu colocar o outro também no plural, né, gente? Discos já tem ideia de plural. Platina não, fica no singular. É proibido aqui esse plural. Ok? Sócios da empresa, se o primeiro está no plural, o outro fica no singular. Tudo bem? Gente, na apostila de vocês conseguem ver que eu tenho uma lista enorme de locuções adjetivas. Bancas de municípios, principalmente CETRED aqui do Ceará, UF, URCA, costumam demais cobrar a troca das locuções adjetivas por um adjetivo correspondente. Mais uma vez lembrando, nem todos admitem. Essa troca muitas vezes nos soa estranhos. Soa, tá? Soa estranho. Como soa estranho, as bancas costumam se aproveitar disso. Olha o exemplo aí, gente. De abdômen, abdominal, de boa. De abelha, apícola, isso aqui pode ter algum problema para algumas pessoas. De égua, aquilino, de águia, perdão, aquilino. De alma, anímico, por exemplo, anímico. Você conhecia, cara, isso aqui? Anímico, que é de alma, por exemplo. Aluno, tudo bem. De aranha, aracnídeo. De asno, asinino, vocês sabiam disso? Essas locuções adjetivas, quando são transformadas em um só adjetivo, ficam um pouco uma linguagem culta. E algumas bancas se aproveitam disso. Para descarrego de consciência, o tio Vitor colocou uma lista grande aí de locuções adjetivas. Fica para consulta. Você que está se preparando para município, é bom que você decore esses principais itens, tá? Pode verificar aí que a lista é grande, tá bom? Olha, gente, os tópicos que estão depois da minha listagem, vai lá na apostila de vocês. Não confunda, eu estou colocando mais um item para você grifar aqui. Locução adjetiva se refere a substantivos. Refere-se a numeral, mas eu não vou fixar nisso aqui não. Já a locução adverbial se refere a um verbo. Lembra que eu coloquei aqui? Botei do Ceará, mas aí está do Crato. O mesmo exemplo que eu coloquei aí, tá bom? Item 2. Se completar um substantivo abstrato, ideia de paciente, não será nada, gente. Eu vou explicar isso aqui porque está na apostila de vocês. Mas isso aqui a gente só vai ver lá em substantivos abstratos, lá em complemento nominal. Deixa eu ver aqui. A plantação de árvores. Deixa eu colocar aqui, A plantação de árvores. A expressão de árvores completa o substantivo abstrato plantação. Ora, Vitor, se completa substantivo é locução adjetiva. 99% das regras são, tá? Só que a gramática não tem o que fazer, bicho, é só não tendo o que fazer mesmo. Essa expressão de árvores, ela tem um sentido paciente, de sofrer a ação. Isso só acontece com substantivos abstratos, tá? Se for concreto, nem pense nisso. Quando eu disse a plantação de árvores, equivale dizer a árvores foram plantadas. Como as árvores sofreram a ação de plantar, ele vai ser chamado de nada. É isso que eu vou colocar, nada. Isso aqui não é classificação, não. Na sintaxe, essa expressão paciente de sofrer se chama complemento nominal. Na morfologia, ela não tem nenhuma função. Seria um erro chamar de árvores de locução adjetiva. Pronto, é só essa a exceção. Em complemento nominal, eu vou falar mais sobre isso. Vitor, eu preciso saber disso agora? Não, tá? Porque todos os exemplos que eu estou utilizando aqui, com exceção de briga, tá? São concretos. Se for concreto, bicho, não tem para onde correr. É locução adjetiva. Gênero do adjetivo. Biforme, bi, esse prefixo diz que tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino,
E uni, de uniforme, diz que só existe uma única forma para o masculino e para o feminino. Lindo, posso fazer linda. Cheiroso, posso fazer cheirosa. Amoroso, amorosa. Judeu, judia. Judia. Modificou-se 2 termos aqui. Então, biforme, 2 formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Eu digo homem feliz, moça feliz. Não se modifica. Por isso que é uniforme. Homem alegre, mulher alegre. Terra agrícola. A terra agrícola, o chão agrícola, não muda. Esse rapaz é excelente, essa moça é excelente. Uniforme, o adjetivo permanece idêntico para o masculino ou para o feminino. Questão de gênero, não tem tanto problema do adjetivo, tá bom? Já no número, cara, a variação de número do adjetivo, você tem que decorar uma coisa. Quando ele é simples aqui, o número varia com S no final. Todo mundo sabe sobre isso, né? Casas extraordinárias, ninguém tem problema com isso. Apartamentos luxuosos, aulas fabulosas, tons, que é um substantivo, lilazes, tons suaves. Ou seja, a variação de um adjetivo simples com só um radical é natural, todo mundo consegue fazer isso aqui. Tá? Agora, quando esse adjetivo simples, muita atenção, quando o adjetivo é um substantivo adjetivado, ou seja, quando ele é derivado de um substantivo, ele não pode se flexionar. Como assim? Note, capinhas, limão. A palavra limão era um substantivo que nesse contexto foi adjetivado. Você note que capinhas limão é como se fosse da cor de limão. Quando um substantivo está sendo usado como adjetivo, substantivo usado como adjetivo, ou seja, é um adjetivo é um substantivo adjetivado, derivado de um substantivo, ele não pode se flexionar. Então diga capinhas limão, capinhas limão e não capinhas limões. Pelo amor da santa, não faça isso. Perfumes madeira e não perfumes madeiras. Lembre bem que madeira vem do substantivo madeira. Ele fica invariável, beleza? Vestidos laranja. E nada de dizer vestidos laranjas. Laranja vem do substantivo. Ternos cinza. Vitor, mas cinza é o cor? É não. Preto fubazento é. Agora cinza não. Cinza é o que resta depois de um fogo, depois de cremado. São as cinzas. Cinza é um substantivo adjetivado. Portanto, ele não pode se pluralizar. Isso aqui, bicho, todo mundo é. Quase todo mundo é. Calças, creme, creme derivado de um substantivo. Pulseiras, rosa. Rosa é um adjetivo que vem de um substantivo, viu? Muito cuidado. Tintas, salmão e não salmões, tá bom? É isso. No 8.3, a gente vai falar sobre os adjetivos compostos. Muita gente vem, ai, que dor de cabeça. Cara, não tem dor de cabeça certa aqui. Adjetivo composto, só o último varia. Repete comigo, vai lá. Adjetivo composto, só o último varia. Adjetivo composto, só o último varia. Vejamos. Crises é o meu substantivo. Sócio, fica tudo masculino. Invariável é masculino. Sócio, político. Note que crise é feminino, tá? As crises. Sócio, Vitor, mas é feminino. Fica no masculino e singular. Crises, sócio, político. Aí aqui varia. Só o último varia. Você decorou. Mesmo em gênero e número, tá? Os procedimentos médicos
cirúrgicos, só o último varia. Canetas, vermelho, lembra que caneta é feminino, ó. As canetas, vermelho, porque fica masculino invariável, claras. Repetindo, quando eu tenho um adjetivo composto, ele só varia o último, se ele for um adjetivo. Nesse 8.4 eu vou mostrar uma exceçãozinha. Claro que tem, só são duas regras, bicho. Pra que querer complicar minha vida? Não complica. A primeira, só o último varia. Agora, é uma exceção, não é bem uma regra, é uma exceção. Se houver, pense bem, se houver um substantivo dentro da peste desse adjetivo, se houver um substantivo ou na primeira ou na segunda posição, todo adjetivo fica invariável. Celulares é o meu substantivo, é os celulares. Vermelho é um adjetivo, tudo bem aqui. Cinza. Como a palavra cinza era um substantivo que está sendo utilizado como adjetivo, toda a expressão ficou invariável. Se tiver um substantivo dentro do adjetivo composto, todo o adjetivo fica invariável, tá bom? Blusas, verde, banana. Como eu tenho um substantivo banana dentro do adjetivo composto, toda a expressão é invariável. Computadores. Amarelo é um adjetivo, mas ouro é um substantivo. Toda a expressão fica invariável. Ternos, cinza, escuro. Ó, escuro é um adjetivo, tá? Poderia variar de boa. Só porque tem um substantivo aqui na primeira posição, ele diz que esse não pode variar. Ternos, cinza, escuro. Singular, toda a expressão, tá bom? Candidato. Depois disso, eu tenho a letra C aí, que fala sobre sempre invariáveis. Sempre. Eu tenho que decorar isso aqui. Por exemplo, ó, azul marinho, azul celeste, azul ferrete, verde musgo, cor de rosa, 0 km, furta-cor. Todos esses adjetivos são invariáveis. Não tem regra para isso. Coloquei a lista aqui para consulta. Tudo bem? O grau do adjetivo é comparativo e superlativo. Dentro do comparativo, bem básico, eu tenho um comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. O que quer dizer cada um? Nesses graus comparativos, como o próprio nome já alude, compara qualidades entre dois seres. Lembre-se bem disso. Comparativo compara qualidade entre dois seres. Nessa comparação entre dois seres, ele pode comparar inferiormente, igualmente ou superiormente. Note, cuscuz é tão gostoso quanto tapioca. Usando as expressões tão quanto, ele compara de forma igual a qualidade entre dois seres, ou seja, o adjetivo entre dois seres. De superioridade, cuscuz é mais gostoso que tapioca. Compara a qualidade do cuscuz com a tapioca com ideia de superioridade. Tudo bem? Às vezes, se coloca o do aqui, não é coloquial não, tá? É só totalmente dispensável. As bancas, principalmente CESP, costumam perguntar se a omissão ou a colocação de uma preposição aí está de acordo com a gramática. Fique ligado nisso, é totalmente lícito, tá? Tanto faz ter essa preposição, é tanto que eu explico no asterisco aí embaixo, né? Primeiro asterisco da tabelinha aí, o uso da preposição é facultativo nos dois últimos casos, nesses dois últimos aqui, fique ligado. Cuscuz é menos gostoso que ou do que tapioca.
Comparativo de inferioridade. Lembre-se bem que o comparativo compara característica entre dois seres, tá bom? Gente, já falei do primeiro asterisco, veja o segundo asterisco aí. Muito importante isso aqui. Bom, mal, ruim, grande e pequeno, grife no material de vocês, só tem formas sintéticas, ou seja, formado por um único elemento, um único radical, que são o quê? Melhor, pior, menor. Vitor, não entendi não. Vamos dar uma olhadinha na frase aqui, ó. Cuscuz é melhor do que tapioca, tá bom? Esse melhor, eu não tenho dois elementos como mais gostoso. Eu não tenho dois elementos, uma forma analítica. Eu só tenho uma sintética, que é formada só por um elemento. Cuscuz é melhor do que tapioca. Por quê? Porque dá a impressão que eu poderia usar dois termos aqui. Tipo, ó, cuscuz é mais bom do que tapioca. Ela só existe a forma sintética, um elemento. Usar a expressão mais bom é errado segundo a gramática. Bom, ruim, quais são os outros aí? Bom, ruim, grande, pequeno, né? Menos grande, mais grande, menos bom, menos mal, isso não existe. Em comparação com dois seres, eu não posso fazer isso, tá bom? Lembre-se bem, bom, ruim, melhor, pior, essas expressões aí só existem na forma sintética, quando compara dois seres. No caso, está comparando cuscuz a tapioca. Se for comparar qualidades de um mesmo ser, é possível. Veja, cuscuz é mais bom do que ruim. Como aqui está comparando qualidades de um mesmo ser, a opção mais bom é possível. Agora me diga, isso não é sacanagem não? Demais. Quando compara os dois seres, só existe uma forma, melhor, pior, grande, pequeno. Agora, quando compara qualidades de um mesmo ser, é possível mais bom do que ruim. Você está me esculhambando nesse momento, mas não me importo não, tenho que passar para você. Existe uma outra possibilidade. Seguido de particípio, verbo no particípio terminado em ADO ou IDO, tanto faz, tá? Ele está melhor informado, somente um termo, ou ele está mais bem informado. Ambas as formas estão corretas. Você concorda comigo que isso aqui costuma cair pouco porque é fácil? As bancas vão se centrar mais nesses termos. Tudo bem? Já o grau superlativo, ora ele vai comparar a qualidade em um mesmo ser ou em um ser dentro de um grupo. Veja só. O grau superlativo se divide em dois grupos, que é o grau absoluto e o grau relativo. O absoluto compara a qualidade entre o mesmo ser, que pode ser de forma analítica, dois termos, e sintético, um só termo. Compreendeu bem, gente? O grau superlativo, ele compara qualidades de um mesmo ser, né, que pode intensificar o mesmo ser, ou em um ser em detrimento a um grupo e não mais uma pessoa só, como era no caso anterior, o comparativo. Dá para entender isso aqui? Um pouquinho complicado os termos, mas eu fiz uma seta aqui que você pode copiar no seu caderno. Grau absoluto compara qualidades dele mesmo, tá? E vai intensificar o termo de uma só pessoa. Analítico, dois termos, decore, dois, eu vou colocar assim, ó, dois termos. Carlos é mais inteligente. Ele é mais inteligente, tá? O mais, que é um advérbio, intensificando o adjetivo. Eu tenho um grau superlativo absoluto, o grau superlativo absoluto analítico. Ana é bastante inteligente. Um advérbio intensificando o adjetivo. Note que aqui eu estou falando, intensificando característica de um mesmo ser. Sueli é inteligentíssima.
inteligentíssima. Olha que maravilha! O grau superlativo absoluto sintético é muito fino. Inteligentíssima, paupérrima de pobre, humílima de humilde. Isso aqui é norma culta. É tanto que eu coloquei para vocês aí, eu fiz uma observação, que eu fiz uma lista dos principais. Olha o tanto de principais aqui, tá? Que você pode ver os principais adjetivos superlativos sintéticos, tá, gente? Tem muito. Banca de município adora isso. Já o superlativo relativo, ele compara qualidades de um ser em relação a um grupo, que pode ser de superioridade. Heitor é o mais capacitado dentre todos da empresa, e pode ser de inferioridade. Heitor é o menos capacitado dentre todos da empresa, que é o grau superlativo relativo, relativizando um ser dentro de um grupo. Tudo bem, gente?